Olá, eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Campus Caicó, e hoje, na oficina de Metodologia do Trabalho Científico, vamos falar sobre pesquisa e fundamentação teórica. O objetivo desta videoaula é orientar de forma bem geral como realizar uma pesquisa de boa qualidade, essencial para a construção de uma boa fundamentação teórica. O passo a passo para uma pesquisa é primeiro você definir o tema e a temática. Depois, elaborar o que chamamos de boneco. Terceiro, escolher fontes de pesquisa confiáveis. Depois, salvar os dados para consultas futuras. Anotar os pontos principais para você poder escrever o seu próprio texto, fazendo as devidas citações. Vamos ver cada passo desse detalhadamente. Primeiro, definir o tema e a temática. Por exemplo, Covid-19. Covid-19 é o tema. Dentro desse tema, a gente pode tratar sobre definição histórica, formas de transmissão, sintomas e tratamento, prevenção, máscaras caseiras, ações governamentais, dentre outras temáticas. Qualquer temática a gente pode tratar dentro de Covid-19. E aí, para elaborar o boneco, a gente pode pegar esses mesmos temas e vamos ver o que é que a gente poderia tratar. Digamos, máscaras caseiras, um exemplo. Então, o tema Covid-19 e a temática máscaras caseiras. Dentro da temática de máscaras caseiras, é importante eu falar sobre a definição e o histórico de Covid? Sim, é importante para contextualizar. É importante eu falar das formas de transmissão? Também. É importante eu falar de sintomas e tratamento? Neste caso, não. Eu estou falando de máscaras caseiras. Máscara caseira é uma forma de prevenção. Nada tem a ver com sintomas ou tratamento. Então, poderia excluir esse item. Prevenção, tudo a ver, porque a máscara caseira é uma forma de prevenção. A máscara caseira, propriamente dita, que daqui a pouco a gente fala o que é que pode acrescentar, e ações governamentais, que é que tem a ver com máscaras caseiras. Muita coisa não, a gente tem que fazer em casa, inclusive. Então, a gente poderia também acrescentar, para adentrar em máscaras caseiras, quais materiais a gente poderia utilizar, quais os modelos que a gente tem disponíveis e como é que se faz uma máscara caseira. Então, nosso trabalho poderia se ater a essas partes, que é o que a gente chama de boneco. De uma forma geral, o boneco deve o quê? Por que a gente chama de boneco, Porque tem que ter cabeça, corpo e membros. Tem que fazer sentido. Você não pode chegar e jogar todos os assuntos de forma aleatória. Tem que ter uma ordem, Tem que ter onde começa, onde tem o meio e onde termina. Também tem que respeitar o tema e a temática. Por exemplo, máscaras caseiras. O que vem antes disso? Definição, histórico, formas de transmissão, prevenção. Dentro da prevenção é que você vai falar das máscaras caseiras. Então, sempre ir do geral para o específico. O que é Covid-19? Quais são as formas de prevenção? Usar álcool gel, você pode falar usar álcool gel. Você pode falar na questão do isolamento físico e pode falar na questão das máscaras caseiras. Precisa sair? Utiliza máscaras caseiras. Isso é tudo que vem antes. E o que vem depois? Dentro de máscaras caseiras, o que é importante eu falar? É importante eu falar que materiais eu posso utilizar, quais são os modelos que eu posso fazer em casa e como é que eu faço. Isso é o que é importante. Também você pode falar sobre como utilizar as máscaras? Pode fazer parte do seu trabalho, porque faz parte da prevenção. Outra recomendação é que tente trazer, esse boneco, essas informações, tem que trazer tudo relacionado ao desenvolvimento do seu trabalho, mostrar os elementos essenciais para essa pesquisa e para o bom desenvolvimento do seu trabalho. Não adianta nada eu falar sobre Covid-19, máscaras, como é que se faz, se no trabalho eu não vou fazer a máscara. Ou o trabalho essencial não é saber como é que faz a máscara, e sim falar do tratamento. Então, depende muito do seu tema e da sua temática. Cada assunto é uma abrangência enorme, então você tem que realmente se ater
ao seu tema e à sua temática, e realmente mostrar os elementos essenciais da sua pesquisa. Não adianta também a gente falar tudo, o trabalho fica imenso e você acaba perdendo o foco, né? Tem que ter foco, mas tem que ter todas as informações essenciais. Fontes de pesquisa confiáveis. Como é que eu vou escolher essas fontes de pesquisa confiáveis? Eu posso ter livros, eu posso ter revistas comuns, né? Magazines, que a gente chama, artigos em magazines, posso ter notícias, artigos científicos, blogs, notícias, etc. Tudo eu tenho à mão, principalmente hoje, né, que a gente está isolado fisicamente, mas a gente tem à nossa mão todas essas fontes de pesquisa. Então, quais são as confiáveis? Bem, nós recomendamos, né, o uso do Google Acadêmico, bem como de diretórios de pesquisa, da CAPES, do CNPq, bibliotecas de universidades, o repositório do próprio IFRN, instituições de ensino em geral. Então, pesquisem pelo menos 3 fontes confiáveis cada assunto. Então, por exemplo, se você vai falar do definição de Covid-19, pesquisem pelo menos 3 fontes confiáveis para que você possa você mesmo criar a sua definição, ou se você tem uma definição muito boa, extrair de algum documento aquela definição, citando a fonte, é claro que vamos falar daqui a pouco. Bem, salve os seus dados, né? Utilize um documento auxiliar para guardar os dados da sua pesquisa. Tudo que você for pesquisando, abra um arquivo de Word ou um Google Docs, né? Aquele que é o editor de texto, ou um bloco de notas, seja o que for, mas guarde a data que você visitou, o site que você visitou, qual foi o artigo, o que foi que você achou de interessante, faça um fichamento, né, dessas informações. É importante salvar esses dados. Futuramente você vai querer esses dados e às vezes até nem tem disponível porque não anotou. Anotar os pontos principais. Por que anotar os pontos principais? Esses pontos principais são a chave para o seu trabalho. Só que a gente tem que ter cuidado aqui para não cometer o plágio. Existe o plágio do texto, no qual você copia, não cita a fonte, e aí é plágio. E também existe o plágio da ideia, né? Como é o plágio da ideia? O plágio da ideia é quando você está pesquisando, pesquisa em uma fonte, ou apenas um autor, vários artigos, mas do mesmo autor, e lá ele coloca uma ideia. E você tira a conclusão daquela ideia, cita o autor, mas você, como só consultou ele, você está fazendo um plágio de ideias. O ideal, numa fundamentação teórica, é você ler várias fontes de pesquisa diferentes para você confrontar as ideias, para ver se aquelas ideias elas são de acordo ou se elas são diferentes. E aí você também poder tirar sua própria conclusão. Por isso que é muito perigoso a gente fazer uma pesquisa apenas com um autor, ou pior, né, com uma fonte de pesquisa. Então, pesquisar pelo menos 3 fontes e não do mesmo autor, de autores diferentes, para evitar cometer plágio da ideia. E para não cometer o plágio do texto, você vai o quê? Anotar os pontos principais. Então, utilizando palavras-chave ou tópicos, nunca copie a frase completa, mas palavras-chave ou tópicos, nem que você tenha que ler o texto 2, 3 vezes para você extrair o que você considera principal, é o essencial para você não cometer plágio. Bem, então digamos que o autor A, ele vai dizer que para fazer uma máscara são necessários o tecido e o elástico. O autor B diz que para fazer a máscara é necessário o tecido, o elástico, a linha, a agulha. E o autor C diz que é necessário para fazer as máscaras o tecido, o elástico, a linha, a agulha e ainda um arame, para colocar aqui no nariz, por exemplo. Então, você pode concluir o quê? Né? De acordo com os autores, os materiais essenciais são tecido e elástico, porque os 3 falaram nisso. Os materiais complementares são agulha e linha. E Cicrano, né, o autor C, citou que poderia se utilizar um arame no nariz, um arame na região do nariz, para poder fazer o molde, né, o modelo da máscara. Então, você vai dizer com suas palavras e não simplesmente citar o que os autores disseram, entendeu? Então, resumindo, né, para não cometer plágio de ideias, pesquisem pelo menos 3 autores. Para não cometer plágio de texto, você deve transformar o texto deles em palavras ou tópicos para depois você escrever o seu próprio texto. Então, a partir dessas ideias principais, reúna as informações de todas as fontes pesquisadas
e elabore o seu próprio texto a partir do que você aprendeu. Se você não lembra de muitas palavras, né, ou você vê as palavras, mas não lembra do texto, isso é um sinal de que você leu pouco. Talvez você precise ler um pouco mais aquele texto. 3, 4, 5 vezes, aí quem vai dizer é você. Então, evite ficar lendo o texto, né? Ao mesmo tempo que quando você for fazer o seu texto, evite ficar lendo as fontes para encontrar palavras. Não faça isso, porque aí é onde você pode cometer o plágio até sem querer. Porque você vai citar a fonte e tudo, mas nessa hora, para encontrar palavras, você acaba, né, pelo comodismo, utilizando a palavra, um sinônimo, que só trocar palavras por sinônimos, isso não cometer plágio, né? Então, leia cada texto pelo menos 2 vezes antes de começar a escrever. Às vezes precisa de mais, dependendo do teor do texto, se for um pouco mais difícil. E fazer as devidas citações, né? Então, escreva algo que identifique de onde foram extraídas as informações que foram base para o seu texto, né? Ou um link, você coloca o link lá no final do parágrafo, depois você ajeita isso de acordo com a norma da BNT, até porque a gente vai ter uma aula somente sobre isso. Você coloca o link, ou você coloca o autor e o ano, e vai ter aquele documento complementar com a lista de referências consultadas, né, com o autor e ano, ou um número, sempre, referência número 1, aí você tem um elemento, um arquivo complementar, onde você bota referência número 1, eu pesquisei no site da Globo, referência número 2, bota lá o link, algo que você possa encontrar aquela fonte, tá? Então, evite você separar, né, as fontes por cores, tipografia, negrito, itálico, sublinhado, caixa alta, caixa baixa, ou balões, porque isso dá uma confusão depois tão grande, você nem imagina. Então, evite utilizar cores, tipografias ou balões, né? Eu prefiro link, autor e ano ou número, é muito melhor. Bem, então o que aprendemos hoje? O passo a passo para a gente fazer uma boa pesquisa, né? Definir o tema e a temática, elaborar o boneco, escolher fontes de pesquisas confiáveis, salvar os dados para consultas futuras, anotar os pontos principais, escrever seu próprio texto fazendo as devidas citações. Então, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, né, que foi orientar você de forma bem geral como realizar uma pesquisa de boa qualidade, essencial para a construção de uma boa fundamentação teórica. Caso tenha ficado alguma dúvida, nós vamos esclarecer no próximo encontro, né, que é na próxima terça-feira, de 9h30 às 10 horas. O link estará no Google Sala de Aula. Ou você pode comentar já nos comentários particulares ou da turma com relação a esse material. Então, vai ter uma pequena atividade, né, para que você possa exercitar o que nós ensinamos hoje. E por hoje é só, e até a próxima.